Olá, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafaela e hoje eu trouxe mais um vídeo para o canal. O assunto de hoje, gente, é um assunto que eu considero um dos mais importantes na vida cristã, principalmente no início, que é sobre pecado. Como deixar o pecado de lado, como eu posso deixar, Rafa, de ter os maus hábitos e seguir para uma nova jornada, uma jornada com Deus, de mãos dadas com o Pai. E, gente, não tem como a gente viver uma vida com Deus em momentos de pecado. Para a gente viver uma vida com Deus, a gente precisa ser uma nova criatura, assim como diz lá em 2 Coríntios 5,17, que afirma: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando a gente decide viver uma vida com Deus, a gente está dizendo que as coisas velhas a gente quer deixar para trás e a gente quer a nova criatura que Deus vai fazer com a gente. A gente se entrega a Ele e agora não é mais na nossa vontade que é feita, e sim a vontade do Pai. A gente entende que a nossa vida de pecados tem que ficar para trás, que os pecados não nos convêm mais. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. E isso é muito importante a gente entender. E muitas pessoas falam assim pra gente: renuncia a roupa curta, renuncia a lugares que não condizem mais com a sua vida, renuncie a amizades, renuncie a objetos, renuncie tudo. Mas esquecem de como te ensinar a renunciar. Como eu posso renunciar? Porque é muito fácil a gente falar assim: só não escuta mais aquela música. Ou, só não bebe mais, só não fuma mais, porque são vícios. Só não cometa mais imoralidade sexual. Mas as pessoas não explicam como evitar isso. Porque o pecado, ele chega de uma maneira inesperada na nossa vida e ele faz você achar que aquilo vai ser bom. E algumas pessoas não conseguem se controlar e acabam pecando. Então, como evitar esse tempo de pensar no pecado antes de pecar? Vocês estão me entendendo onde eu quero chegar? E para vocês entenderem essa mensagem, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia lá em Gênesis 2:16, que diz: e o Senhor ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Nesse versículo, o Senhor nos dá uma ordem. O Senhor determina pra gente aquilo que é pecado e o que não é pecado. Ele nos deixou comer livremente de todas as árvores, menos da árvore do bem e do mal. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É uma vida com limites. Então isso é muito importante, porque o Senhor, ele dá uma ordem. Ele nos mostra aquilo que é pecado e aquilo que não é. Então, se você está em uma vida de renúncia, você sabe aquilo que você tem que renunciar. Você sabe o que é pecado e o que não é pecado. E como evitar isso o mais fácil possível? Está escrito aqui, gente, agora no capítulo 3 de Gênesis, versículo 6, que diz: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu para seu marido, que comeu também. Gente, Eva, ela estava perto da árvore. Então, o primeiro passo: não fique perto daquilo que te faz pecar. Se é uma amizade, se afaste. Se é um ambiente, se afaste. Se é um objeto, não mexa mais. Corte aquilo que te faz pensar no pecado. No caso de Eva, foi estar perto da árvore, foi estar lá. Vamos supor que ela estava admirando a árvore e deu a oportunidade da serpente falar com ela. Dá uma oportunidade ao diabo de falar: olha, o Senhor falou que não pode fazer isso, mas parece que é tão bom, é inofensivo. Então, quando a gente fica perto daquilo que nos faz pecar, cria a liberdade para o inimigo falar na nossa mente: nossa, mas nem é tão ruim assim. E é aí que começa o pecado. Então, o primeiro passo é esse: se distancie daquilo que te faz pecar. Segundo ponto muito importante, gente: o pecado, ele sempre vai parecer agradável, atraente e desejável. Guarda isso na sua mente. Todas as vezes que você for cometer algum tipo de pecado, que você pensa, o pecado sempre vai ser agradável, atraente e desejável. Como diz no versículo 6 que eu acabei de ler para vocês: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável, ou seja, quando a mulher viu que a árvore, ou seja, ela estava vendo a árvore, ela estava perto daquilo que poderia fazer ela pecar. Ela percebeu que a árvore parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento.
Porque a serpente ficou falando na cabeça de Eva. E é isso que acontece. Quando a gente vai perceber que a maioria dos pecados, eles são agradáveis, atraentes, desejáveis, é porque o inimigo ele já colocou na nossa mente, ele já conversou com a nossa mente, já jogou flechas na nossa mente de tipo, nossa, o pecado nem é tão ruim assim. E dá a entender que todo pecado é agradável, atraente e desejável, não importa qual tipo de pecado. Antes de você pecar, você sempre vai pensar que aquele pecado é agradável, atraente e desejável. O inimigo, de alguma forma, coloca isso na nossa mente. E é isso que a gente tem que cortar. O pecado, antes de ser um pecado, ele é um pensamento. Então, é muito importante a gente guardar a nossa mente, guardar o nosso coração, pois deles procedem as outras coisas. A gente tem que evitar esses passos, porque todo pecado tem uma consequência. Lá na frente, a gente pode ver que Adão e Eva tentaram se esconder de Deus, tentaram fingir que estava tudo bem, mas o Senhor, gente, ele é onipresente e onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele está em todos os lugares. Não adianta você cometer um pecado e achar que Deus não vai ver, porque Deus vai ver. Rafa, o que eu posso fazer para evitar isso? Agora a pergunta foi certa. A primeira coisa que a gente tem que fazer para evitar esse tipo de coisa é quando a gente vê que a gente está ficando fraco para alguma determinada atitude que é um pecado, a gente orar. Não precisa necessariamente dobrar o joelho e fazer aquela oração linda. Mas fala assim, Senhor, eu quero viver para a tua vontade. Alinhe o meu coração com as tuas vontades, pois eu sei que a sua vontade é agradável e perfeita. Tua vontade é boa, agradável e perfeita. E a gente, muitas vezes, na beira do pecado, a gente tenta se controlar, mas sem pedir ajuda para Deus. Então, qual é a oração? Deus, me dê autocontrole, me dê domínio próprio, me ajude a me controlar para fazer a tua vontade. Eu quero viver para ti e não para o mundo. Porque quando a gente está em uma vida de pecado, a gente não está vivendo para Deus, mas a gente está vivendo para o mundo. E isso, gente, vocês sabem que não é bom, que nós temos que viver para Deus, para conhecer as grandes obras que Ele tem na nossa vida. Mas se de algum fato você pecou, é muito importante a gente reconhecer o perdão e fazer uma oração de perdão, mas não, ai Pai, me perdoe, e fazer de novo, mas sim se arrepender. A gente tem que mostrar ao nosso coração de que aquilo não é certo, a gente tem que colocar na nossa mente de que a gente errou e gerar um arrependimento verdadeiro. Essa foi a mensagem. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Um beijão no coração de todos vocês. Eu estou à disposição nos comentários para tirar qualquer dúvida. E se vocês quiserem contar alguma coisa para mim, eu estou pronta para ouvir vocês. Beijão no coração de todos. Tchau, tchau e até a próxima.